O que segue é a correção e comentário dos exercícios de fixação referentes ao estudo do capítulo 1 do Bhagavad Gita como ele é, intitulado Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra. Então, vamos analisar agora os significados dos versos 6 e 7. Essa é a aula do dia 11 de julho de 1973. Então, a nossa pergunta é a número 13. Por quanto tempo perdurou a batalha no campo de Kurukshetra, onde o Bhagavad Gita foi falado? Então, essa batalha de Kurukshetra, quanto tempo durou? Resposta. Na aula de Srila Prabhupada ele diz: então, depois de calcular a sua força, então Duryodhana está falando sobre a sua própria força. Depois de analisar a força do outro grupo, ele está falando sobre a sua. Ashmakam tu vishishta ye vishishta. Não falar de soldados ordinários, eles são vishishta. Vishishta significa aqueles que são especificamente mencionados, altos oficiais. Ashmakam tu vishishta ye tannibuddha dvijutama. Ele era o comandante-chefe. Por 18 dias houve luta. Então, durou a batalha 18 dias. E um dia após o outro, um comandante era morto. E milhões de homens foram mortos no campo de batalha de Kurukshetra. E a batalha terminou dentro de 18 dias. Não durando vários anos. Não. Luta com o melhor de sua capacidade e termina um negócio. Então a batalha de Kurukshetra durou 18 dias. Então essa é outra característica da cultura védica. Propósito fixo determinado. As guerras hoje em dia, elas não são guerras simplesmente para resolver uma questão como um jogo, jogos de guerra. As guerras elas têm diferentes propósitos, propósitos econômicos, propósitos de eugenia, né? De controle social. Então a guerra vai durar anos às vezes, porque é necessário produzir, vender e comprar armas, gerar riqueza vendendo armas. Essas batalhas não, elas tinham um propósito de quem vai governar. Então os guerreiros se reuniram, um de cada lado, e os vencedores iriam governar. 18 dias, suficiente para resolver o problema, sem desgastar o Estado, sem desgastar a vida das pessoas. A luta foi realizada num local específico, né? As guerras hoje em dia são voltadas para matar inocentes. Então, essa é a diferença entre a civilização demoníaca e a civilização védica. O propósito direto, né? Kshatras governam. Qual kshatra vai governar? Então aquelas pessoas resolviam os problemas. Esse problema entre elas. Mas a resposta: 18 dias. Então, pergunta 14. Quais são as duas missões da encarnação da Suprema Personalidade de Deus? Resposta. Então os Vaishnavas, eles não simplesmente cantam Hare Krishna. Se existe a necessidade, eles podem lutar sob a guia de Vishnu e se tornarem vitoriosos, como é o caso de Arjuna. A qualificação do Vaishnava, né? De todas as 26 qualidades, uma qualificação é Daksha, expert. Se existe a necessidade de lutar, eles podem lutar como experts. Isto também é necessário. Consciência de Krishna não é apenas um lado. Krishna é todo penetrante. O movimento da consciência de Krishna deve ser todo penetrante. Ele deve tocar em tudo, mesmo na política, sociologia, tudo, se necessário. Esta é a meta. Porque a missão de Krishna é Jada hi dharmasya glanir bhavati bharata paritranaya sadunam vinashayatya duskritam. Existem duas missões.
Não apenas dar proteção aos devotos, mas também matar os demônios. Matar os demônios, este é um lado. Então, os devotos de Krishna devem ser treinados de duas maneiras. Não apenas em dar proteção aos devotos, dar a eles encorajamento, mas, se necessário, eles devem estar preparados para matar os demônios. Isto é Vaishnavismo, não é covardismo. Isto não é covardismo. Quando existe a necessidade, geralmente um Vaishnava é não violento, assim como Arjuna. No começo, ele era não violento, Vaishnava. Ele disse: Krishna, qual a necessidade desta luta? Deixe-me desfrutar. Assim, por natureza, ele era não violento, mas ele foi induzido por Krishna para se tornar violento. Que sua não violência não vai ajudar. Torne-se violento. Mate-os. Eu quero. Se Krishna quer, nós devemos estar preparados para nos tornarmos violentos também. E Krishna, isto é um segredo aberto, que Paritranaya Sadhunam Vinashayatya Duskritam, dois negócios de Krishna, dois lados. Assim, aqueles que são devotos de Krishna, eles devem ser treinados de ambas as maneiras, eles devem estar preparados. Mas geralmente não há questão de se tornar violento, desnecessariamente. Assim como os políticos modernos. Desnecessariamente eles declaram guerra. O Vaishnava não faz isso. Não. Desnecessariamente não existe a necessidade de guerra. Quando se tornou completamente impossível acertar as coisas entre os Pandavas e os Kauravas, então Krishna disse: tudo bem, deve haver guerra. Quando Duryodhana se negou a conceder uma porção de terra que coubesse Sutyagra, a ponta de uma agulha, ele se recusou. Eu não posso dar a vocês mesmo a quantidade de terra que caiba na ponta de uma agulha. Então a guerra foi declarada. Não havia mais questão de acordo. De outra maneira, Krishna pediu: estes 5 Pandavas, eles são kshatriyas. Eles não podem se tornar mercadores ou brahmanas. A profissão do brahmana é patana patana, jajana jajana, dana pratigraha. O brahmana pode aceitar caridades dos outros. Um sannyasi pode aceitar caridade dos outros. Não um kshatriya ou um grihasta, não. Isso não é permitido. Então, eles são kshatriyas. Eles não podem aceitar a profissão de um brahmana. Nem eles podem aceitar a profissão de um homem mercantil, um homem de negócios. Eles devem ter alguma terra para governar, ter taxas, receber taxas. E este é o meio de vida deles. Assim, conceda apenas 5 vilas para esses 5 irmãos e façam um acordo. Mas Duryodhana respondeu: não, senhor. O que se falar de 5 vilas? Nós não podemos dar sequer a quantidade de terra que possa ser colocada à ponta de uma agulha. Então a guerra foi declarada. Então Vaishnava, eles são não violentos. Mas se existe a necessidade, eles podem se tornar violentos por Krishna. Isto é a batalha de Kurukshetra. Então, basicamente, quais são as duas missões da Suprema Personalidade de Deus? Proteger as pessoas piedosas, devotas de Krishna, e aniquilar os canalhas. Geralmente, os demônios, os patifes canalhas, criam problemas para as pessoas piedosas que estão buscando Deus. Então, normalmente, Krishna vem para matar os demônios e salvar os devotos. E como Sri Chaitanya Mahaprabhu, na era de Kali, Chaitanya Mahaprabhu, a Suprema Personalidade de Deus, vem basicamente para tornar todos esses demônios devotos de Krishna. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ajude a divulgar o curso do Bhagavad Gita como ele é. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.